Muito bom. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouquinho daquilo que eu venho vivendo, aprendendo. Não é só agora em tempo de Oi, mas antes disso também. Até porque nós somos uma soma de todas as nossas experiências. E entendam que experiência são falhas e acertos. Às vezes mais falhas do que acertos, mas essas falhas têm que se tornar acertos e novas falhas virão. Então, no fim do dia, o objetivo aqui é dividir um pouquinho com vocês sobre o que é analytics no dia a dia de uma empresa, né? Qual que é a finalidade? Data Analytics não é a finalidade. Data Analytics é o meio. E esse meio precisa ter um fio condutor, precisa ter uma clareza de sua aplicação. Quando eu trago clareza de aplicação, qual que é a finalidade que você quer adotar um modelo estatístico? Qual que é a finalidade de você trazer dados dos seus sistemas transacionais, ERPs, CRMs? Qual que é a necessidade que você tem de transformar esses dados, uni-los e entregar na mão dos stakeholders, aquelas pessoas que vão efetivamente trabalhar no dia a dia com essas informações? Isso tem que estar muito claro para quem estiver no dia a dia, para quem estiver trabalhando nas companhias. É isso que traz valor. Né? Ter uma porrada de dados juntos, agregados, se não tiver uma finalidade, não tem uso. É sexy, é gostoso, mas não tem uma aplicação. E no meu caso hoje, eu venho trabalhando muito com o dado aplicado ao cliente no centro, o que o mercado chama de client-centric. Esse client-centric, na verdade, todos os meus produtos são pensados em dados, né? Todos os nossos serviços são pensados em dados, mas para um cliente. Todos os nossos produtos são pensados em dados para o cliente. Em outras palavras, a nossa jornada de cliente, né? Aquilo que é você lidar com o cliente no dia a dia, tem que ser pensado para ele como principal utilizador, para que seja apaixonante, simples. Quem tem um iPhone, ou melhor, quem tem um smartphone, né, que o iPhone ajudou muito a olhar o cliente no centro, o cliente como principal ente de toda essa jornada. Quem tem um smartphone sabe o que é usar um smartphone. Muitas vezes você não precisa de um manual para usar um smartphone. Para os mais antigos, né, quando se comprava um videocassete, não é da minha época, mas quando se comprava um videocassete, você lia o manual. Né? Quando você comprava um fogão, você lia o manual. Quando você comprava um celular, o Nokia tijolão, você lia o manual. Hoje em dia você não lê mais manuais, eles são intuitivos, são user-friendly. E esse user-friendly tem um motivo, isso surgiu por um fator, o fator do cliente no centro. E é pensando no cliente do centro que eu vim compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu tenho de experiência e de alguns cases que viabilizam a conversão. Conversão de quê? Conversão de um novo cliente, conversão, a possibilidade de você rentabilizar um cliente, a possibilidade de você mantê-lo interessado pela sua companhia. Não serei tão técnico, mas naturalmente tudo que eu vou estar passando por aqui passou por algo muito técnico por pessoas especializadas. Então, naquilo que quiser bater uma bola comigo, professora, fique à vontade, a gente vai trocando. Primeiro passo que eu queria compartilhar com vocês é a importância de você entender o seu cliente. E como é que você entende o seu cliente? Você entende o seu cliente mapeando comportamento, interesses e principalmente como que ele entende aquilo que você oferece enquanto empresa. Aqui essa mandala que vocês estão vendo, ela é um exemplo vivo daquilo como que você pensa no cliente no centro. Todas as empresas, e acreditem, isso geralmente a gente não aprende no Kaggle, que é aquela plataforma da Google que você participa de campeonatos, concursos. Você não aprende isso em qualquer curso de AD. Vocês vão aprender isso aqui no dia a dia. Tudo que a gente aprende nesses cursos, né, na educação, vem tudo muito mastigado. Pega esse dataset e chega a uma conclusão e, de repente, o enunciado te diz. Monte um dashboard com os KPIs, como foi colocado pelo professor agora há pouco. Ou chegue a um modelo estatístico que te traga uma propensão de venda. Mas os dados estão todos organizados, né? Os dados já estão lá prontos para você. O que acontece no dia a dia, no mundo real, é que os dados não estão, na sua grande maioria das companhias, organizados de tal forma que seja útil. E isso não é diferente na Oi,
isso não era diferente nas companhias que eu trabalhei antes. Todas elas tinham suas dificuldades de você trabalhar com um conjunto de informações. E o primeiro desafio que eu encaro numa companhia é como esses dados estão estruturados para atender o objetivo da companhia. Então, esse é o primeiro case. Parece simples, mas de simples não tem nada. Aqui tem muita engenharia de dados, então os data engineers, né, os engenheiros de dados, eles fatalmente vão lidar muito com essa informação. Para você chegar no seu cliente único, no seu contato único, na sua base única de pessoas e empresas a qual a sua companhia presta serviço ou oferece um produto. Então, o primeiro grande desafio foi o seguinte: bom, eu preciso olhar o cliente no centro, mas como é que eu olho ele no centro se os dados todos estão espalhados pela companhia? E existem companhias que, por conta de fusões, aquisições, tem mais de um CRM, ou às vezes existe um CRM que já é chamado de legado porque um novo CRM está sendo implantado. Como é que você entrega esse valor? Seja para o time de seus stakeholders internos, time de produtos, marketing, atendimento, operações, seja mesmo para os profissionais que estão dentro de casa, os cientistas de dados. Bom, você precisa ter isso organizado, devidamente confiável, com qualidade, com a latência combinada e disponíveis. Então, o primeiro trabalho, o primeiro case, que eu não fiz só aqui, mas já fiz em outras companhias, foi criar uma base única. Esta base única, qual que é a grande complexidade dela? Independente do data entry, independente de onde a informação é gerada, meu cliente é cadastrado no CRM que eu tenho junto ao time comercial. Ou a minha informação é cadastrada por conta de um novo pedido de apólice de seguros. Ou a minha informação é cadastrada porque o cliente entrou no meu e-commerce e se interessou por um serviço que eu estou oferecendo. Ou ele entrou no meu marketplace e também se interessou por um produto que ele deixou no carrinho de compra. Então, esses são alguns cenários de informações que estão totalmente separadas e segregadas, que você precisa estar juntando para poder fazer análises. E essa mandala, ela traz um pouco disso, né? A primeira preocupação foi o seguinte: que tipo de informações eu preciso trazer do cliente? E, de novo, muito atento a LGPD, ou seja, respeitar a privacidade, ter muita ética como que as informações são tratadas e por quem são tratadas. Então, o primeiro ponto é, vamos mapear aquilo que é importante saber do cliente, o seu uso. No caso de uma empresa como a Oi, qual que é o uso que ela faz? É o uso do meu serviço de fibra, é o uso do meu marketplace, é o uso efetivamente do serviço e produto que nós temos. Em que demografia que ele se encontra? Ele se encontra numa bairro, cidade, UF, país, que pode ser também separado em regiões, ou pode ser segmentado da companhia de formas distintas àquilo que a gente já conhece como geografia, mas é uma demografia. Toda a parte de comportamento, quando que ele entra nas aplicações, quando que ele acessa meu super app, no caso aqui o Oiê ou Minha Oi, quando que ele entra numa rede social e fala da Oi, quando que ele entra em contato pela URA, pelo call center. Veja a quantidade de informações que eu estou citando e elas precisam, para simplificar o trabalho de qualquer área, qualquer stakeholder de negócio ou qualquer cientista de dados, você precisa estar trazendo essas informações juntas. Então, o comportamento está ligado também a pagamento em si, como que ele faz o pagamento, não a questão de estar inadimplente, que é uma visão mais financeira. Geralmente ele busca uma segunda via de boleto, ou ele faz o Pix. O fato é que ele entra em algum canal digital e pede uma segunda via, e assim por diante. O seu perfil, e o perfil tem várias formas de fazer, até trouxe um exemplo no próximo slide, que eu já vou dividir com vocês. O quanto ele tem fidelidade com a companhia. E fidelidade pode ser descrito de várias formas dentro das empresas. Pode ser descrito primeiro como aquilo que um determinado serviço te coloca como em período de fidelidade, onde você paga um valor menor, mas você se compromete a ficar um tempo maior. Ou fidelidade está ligado àquilo que é o quanto o cliente tem até um member get member, ou então o quanto ele demonstra um uso e faz algum tipo de boa ajuda na imagem da companhia. Há questões de compras, como é que são suas compras nos determinados serviços que a gente oferece de produtos. Seus reviews sejam no Facebook, no TikTok. Aliás, hoje saiu uma reportagem muito interessante, isso é importante também saber. Hoje, o canal mais acessado no mundo para uma pesquisa não é o Google mais, é o TikTok. Então, você saber que o TikTok é uma questão de comportamento,
ele se tornou o canal mais acessado para pesquisas de serviços e produtos, isso muda a sua estratégia de como chegar no cliente, o que é super interessante. O financeiro, se ele é adimplente, inadimplente, se ele atrasa, se ele atrasa por questões, problemas financeiros ou porque realmente é um esquecido, e tem isso também, as pessoas esquecem e geralmente não se incomodam de pagar ali um pouquinho de taxa de juros. E o engajamento digital, que é tirar o cliente da frente do atendimento humano e começar você a colocar nos seus canais digitais, no seu chatbot, no seu próprio chatbot, só que digital, falando interagindo, né? Ali speak to text e assim por diante. E o que essas informações conjuntas podem viabilizar? Podem viabilizar o que a gente chama de NBA, Next Best Action. O Next Best Action é uma área do conhecimento. Dentro dele, você tem mais 3, pelo menos. NBO, que é o offer, ou seja, qual que é a melhor oferta para aquele cliente, naquele momento, naquela navegação que ele está fazendo, naquele toque à minha empresa. Ele me ligou pela URA. É o momento certo de eu fazer algum tipo de oferta? Ou é o momento certo de eu trazer uma informação para ele nova, que é o MBI? Ou é a informação ideal para dar uma solução para ele, para resolver um problema, que é o NBS, de Solution. Então, você ter essa questão de NBA faz todo sentido. O engajamento, qual que é o engajamento que ele tem com você, ou qual que é o engajamento que a empresa tem com ele, isso também pode mudar. A sua questão de lifetime value, o quanto ele contribui para a companhia, o quanto ele traz valor no dia a dia daquilo que é considerado um cliente positivamente olhando o financeiro para a empresa e o quanto você, obviamente, retribui isso. Score de propensão de venda, propensão de novos serviços, propensão de churn, para ele poder ir embora. Então, ou seja, essas informações, o primeiro projeto, que geralmente é importante estar olhando, caso isso não exista, e muitas vezes não existem as companhias, é um dos projetos mais complicados que tem, é você ter a sua base única, devidamente catalogada, onde você tem todos os contatos da companhia, todas as pessoas, todos os CNPJs, todos os clientes. Não importa se ele é pessoa física ou jurídica. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem empresas que trabalham, tem empresas que têm mais de 2.000, 7.000 variáveis distintas. Hoje a gente já passa das 800 variáveis que trazem informação para o cliente, como está nessa mandala. Então, você pode trazer informações de mar aberto. O que é mar aberto? O cliente acessou um site da empresa. O cliente iniciou fazendo uma consulta no seu marketplace e não se identificou. Você pode buscar informações desse cliente via soluções CRO, que você não tem identificado ainda, mas você mapeou o seu perfil de uso, guardar essa informação e gerar um PII para ele, que é uma identificação única daquele tipo de comportamento. E no dia que ele se tornar cliente, com base naquele tipo de comportamento e variáveis que ele conseguiu trazer de inteligência para você, você pode deduplicá-lo e entender, poxa, o Gaioto já entrou no meu site no passado, por uma região que o IP dele trouxe, mais ou menos, por um navegador versão específica Chrome, do laptop, e ele navegou em alguns produtos. E naquela época era apenas um ID. E em um dado momento ele virou um cliente. Então você consegue capturar informações que antes foram buscadas, foram armazenadas em cima de uma utilização diretamente e fazer uma identificação com essa pessoa. Reviews do cliente nas redes sociais, geolocalização, as transações do dia a dia, redes sociais, consulta, surveys, pesquisas e fontes externas também, que é muito conhecido. Você pode ter informações de situação da inflação, da taxa de juros, do dólar, tudo isso traz vantagens dentro de estudos estatísticos que propicia o entendimento daquele cliente, que propicia a melhor forma de você ativá-lo, como a gente fala. Tanto que aqui eu cito algumas possibilidades que tudo isso traz. A personalização de uma entrega de um produto novo, uma experiência em real time. Quantas vezes vocês entraram no site da Americanas, de Submarino, e deixaram o item no carrinho de compras, abandonaram e deu 15 minutos já batendo no seu e-mail? Nossa, acabou de chegar, não esqueça seu produto no carrinho. Vem aqui que você tem uma promoção. Tudo isso está ligado à experiência de New York Time. Melhoria do produto. Se você fica navegando demais dentro de um site, isso tudo é traqueado, né? Você tem ali uma
toda uma parte de medição do seu comportamento de uso, navegação, quanto tempo o seu mouse, se você tiver no laptop ou no computador, quanto tempo o seu mouse passa em cada item, ou quanto tempo você está olhando no celular e você fica clicando nos itens. Toda essa telemetria, ela é armazenada para o entendimento de potencial melhoria, criativos dinâmicos, ou seja, de acordo com que você entra no site, eu sei quem é você, eu posso te oferecer o serviço mais adequado. Aqui no caso, tem o Fibra 400, tem o Fibra 500 megas, tem o Fibra 200 megas. Depende da região que você está, do momento que você está, pode ser um upgrade, pode ser um downgrade, independente disso. O mais interessante é você saber entregar aquilo que faz mais sentido para o seu momento e para quem você é, enquanto aquilo que eu consegui observar de cliente na companhia. Obviamente, isso me traz vantagem competitiva e, possivelmente, ajuda a engajar um pouco mais o cliente. Não é? É interessante quando você fala de engajamento, um belo momento, a Netflix ela deu um testemunho sobre qual que era o principal concorrente deles, antes de todos os streams que já nasceram agora, né? Eu estou falando antes do Amazon Prime, eu estou falando antes do HBO Max e assim por diante. A Netflix falava que o principal concorrente era o Free Fire, por exemplo. Porque o que interessava para a Netflix era o tempo de tela que ele tinha do seu dia a dia. Então, se você gasta mais tempo jogando um game, acaba que o grande concorrente do Netflix era um Free Fire, era um jogo que estava no celular ou um game da Sony ou do próprio Microsoft Xbox. Então, tudo ligado ao engajamento traz valor para a companhia. E isso aqui é cíclico. Você não vai enriquecer uma única vez, você enriquece sempre que for necessário de acordo com a necessidade que você tem. Um exemplo, hoje o Gaioto, se o perfil dele for devidamente mapeado como uma pessoa conectada, porque é algo importante, e é mais uma variável de perfil, eu tenho uma abordagem diferente para o Gaioto. Se o Gaioto é uma pessoa mais old school, né, que está mais ligado à TV aberta, ou TV por assinatura, ou seja, um pouco fora do mundo digital, eu tenho uma outra forma de entrar em contato com ele, que pode ser, por exemplo, televendas, ou um contato para poder entender que tipo de experiência que te interessa um pouco mais. Né? Então, esses aqui são alguns exemplos de personas que nós identificamos na nossa base. E para cada persona, eu atualizo lá naquela base única para poder dizer onde cada um se enquadra de acordo com a nossa avaliação. Então, nós temos aqui o Tagarela Digital, que é aquele que conversa muito usando os apps, só dando um exemplo como é que a gente chegou a essas conclusões. Pegamos um conjunto de informações, criamos esses 6 clusters, e começamos a segmentar, né? a dar um nome, a classificar esses clusters. O Tagarela Digital, no nosso caso, é aquele cara que usa muito as questões dos textos, né? Você usa muito WhatsApp, ou você está sempre se comunicando por alguma plataforma digital. O extremamente conectado, está sempre na internet, né? Sempre fazendo algum jogo, ou estando em redes sociais. O old school, aquele está mais ligado à TV, ou está mais ligado ao laptop. A turma do sofá é quem fica mais em casa, né? Obviamente que a pandemia acabou mexendo um pouco nesse perfil, mas a turma do sofá é aquela pessoa que tinha pouca mobilidade, né? Pouco saía de casa, mas preferia ficar em casa ou saía por algumas questões ligadas ao trabalho, que hoje é uma discussão também, porque o home office mudou tudo. Amo Minha Oi. A Minha Oi é o nosso aplicativo, o antigo, agora vem o Oiê em substituição, que era o cliente que estava ali mais conectado e usando a Minha Oi com frequência. Não ligava em canais digitais, não ligava na URA, não entrava em contato por outro tipo de canal. Ele usava muito o nosso aplicativo. E a galera do Alô, que geralmente era muito mais fácil você ligar e falar com alguém. Hoje é muito incomum, né? Você atender uma ligação no telefone. É até estranho, né? Você está tocando o telefone? Como assim, né? Não era para estar tocando? Quem tem meu telefone? Tanto que foi instituindo a lei do 0303 para qualquer tipo de campanha de marketing. Mas o que eu quero destacar aqui é mais um produto, esse aqui é mais um produto de dados, de um modelo estatístico, de clusterização, Generation K-means, onde você identifica os centroides e define a quantidade de clusters adequados para aquilo que você quer avaliar, olhando sua base de dados. Que base de dados que eu olhei nesse caso? Eu olhei essa base única de pessoas que eu tenho. E com essa base única de pessoas, eu trouxe uma persona, eu definia que tipo de persona que ele se enquadra. Então, nesse primeiro case, nós trabalhamos muito com engenharia de dados, 95% do tempo aqui é engenharia de dados, sempre muito atento ao seu stakeholder, que é a galera que entende do business,
né? Lembrando que o time de analytics tem que entender um pouquinho do negócio também. Você não precisa ser o expert, né? Você tem que entender tudo de marketing, mas tem que entender um pouquinho de marketing. Então, se o pessoal de marketing entende de marketing até a página 100, entenda até a página 15, troque ideias, né? Tenha uma evolução de conhecimento com o dia a dia de conversa com esse time. Então, o que eu queria dizer para vocês o primeiro case foi muito engenharia de dados. Este case aqui, eu já estou usando um pouquinho mais de machine learning, técnicas de machine learning, né? Que uma coisa é o machine learning em si, outra coisa são as técnicas que você adota para chegar nesse tipo de clusterização. Mas como é que esse trabalho foi feito? Além de usar aquelas bases que já estavam organizadas. Bom, primeiro a gente começou, como começa qualquer projeto de machine learning, que envolve técnicas de machine learning. Primeiro você faz uma análise exploratória. Primeira coisa, define-se quais são as variáveis, o dataset e a análise exploratória. Durante a análise exploratória foi onde percebemos quantos clusters gostaríamos de chegar. A primeira versão tinha mais ou menos 25 clusters, 25 segmentos, 25 personas. Se você tem 25 personas, você não consegue nem pensar em como você cria campanhas mais genéricas o suficiente para serem personalizáveis o suficiente. Porque não adianta ser tão granular de maneira que você não consiga ter um investimento que faça sentido, porque quanto mais granular, mais específico você tem que ser, e pode ser que seja mais caro você pensar em peças, que são as web pages mais personalizadas, são os materiais que vão por e-mail, e também, e quando você fala de um instrumento, de um modelo mais menos específico como esse, onde você tem 6 pessoas distintas, fica muito mais simples de você criar uma identidade visual. Por exemplo, para uma pessoa que é mais old school, às vezes mostrar algo muito digital num banner não chama atenção, mais assusta do que atrai. Já para uma tagarela digital, às vezes é mais interessante, né? O time ali que está no gamer, que pode ser a turma do sofá, o mais gamer, é interessante você ter imagens que remetam àquela questão de gamification. Até a forma de você chegar nela pode ser em cima de um gamification, e não efetivamente fazer uma proposta direta. Então, primeiro ponto, muito engenharia de dados, trazendo aqui para os alunos que fazem parte ou farão, e esse aqui já tem bastante ligado à parte de técnicas de machine learning. Então, eu estava comentando, depois da exploratória, começou a se chegar às conclusões que era quantos clusters eu vou querer gerar. A partir dessa quantidade de clusters, a gente começou a chegar nos primeiros insights que eram, olha só, chegamos a uma quantidade de clusters que ficou mais ou menos equilibrada, e esse equilíbrio nos permitiu chegar a essa conclusão. Vamos entender agora qual que são as principais características. E a gente trouxe esses nomes bacanas para simplificar o dia a dia do estudo em si. Você abriu a câmera, Lê, tem algum ponto? Não, eu achei o máximo. Turma do sofá! Turma do sofá. Eu até na época começou umas conversas, né? Mas peraí, eu sou turma do sofá no final de semana. Mas você não é turma do sofá sempre. Eu também sou. Isso que eu gosto do Gaioto, pessoal, é gente como a gente, é turma de sofá, é a galera alô. Você tem que falar a linguagem que todo mundo entende. Não adianta vir tudo gourmetizado, com umas palavras sofisticadas, ninguém nem entende o que você está falando, o diretor nem te atende. Desculpa, Gaioto, é que eu achei sensacional. Imagina, essa participação só me ajuda. Então, primeiro, para a galera que está aí no dia a dia da Data Analytics, primeiro caso ali, muito engenharia de dados, e aqui um pouquinho mais de método científico, com análise exploratória aplicada, e um pouquinho de técnicas de machine learning, que, obviamente, esse tipo de clusterização é atualizado mensalmente. Então, a gente tem que ficar atento se muda muito, se desequilibra muito, porque talvez ou surge uma sétima cluster, ou então existe uma mudança de comportamento que a gente não tinha esperado. E esse é uma das belezas de trabalhar com machine learning, né? Quem trabalha com modelagem estatística sabe que não existe um modelo final. O modelo está sempre sendo atualizado, ele sempre precisa ser revisto, ele sempre precisa ser acompanhado. Decaiu minha acurácia, decaiu meu resultado, eu preciso entender o que está acontecendo para poder estar treinando com o dataset ideal. Então, esses dois cases se falam muito bem e traz uma clareza do que é o dia a dia numa empresa. Beleza, chegamos numa base íntegra, que eu posso confiar, que nossos stakeholders vão poder trabalhar tranquilamente. Aí eu queria ir para um terceiro case. Legal. Falando de conversão, né? Então, já tenho informações confiáveis, já sei como chegar naquelas pessoas até
olhando a persona que ele faz parte, interessante. Nós temos vários canais de vendas, né? Nós temos, não só nós, mas como a maioria das empresas. Nós temos canais de vendas via e-commerce, via marketplace, que no caso é o Wayplace. Temos, inclusive, venda porta a porta, né? Quem nunca viu uma Vivo, uma Claro, uma Oi com o seu standzinho perto de prédios, ali é o famoso porta a porta, são os dealers. Mas também temos o teleagente, o televendas. E é interessante porque quando a gente para pensar, peraí, se tem um teleagente, um televendas, é fácil, é só eu buscar minha base de prospects, né, que eu fui alimentando ao passar do tempo e fui atualizando ali no mar aberto, né, com as informações que eles me passaram e que eles, obviamente, toparam, que a gente entrasse em contato em algum momento, é só entrar em contato por telefone e fazer a venda. Não? Não mesmo. A gente percebeu, durante alguns estudos, que o horário que se fazia a ligação faz diferença. A gente percebeu em estudos que se a gente quebrasse em 3 horários distintos os nossos estudos, a gente conseguiria concluir dentro de um piloto, e tudo começa com um piloto, tá? Não se enganem. Tentar implementar um grande projeto na largada significa assumir um risco enorme e tudo que uma empresa não precisa é perder dinheiro sem mesmo imaginar que isso vai acontecer. Então, geralmente, você começa com pilotos, mas não são pilotos demorados de meses a fio. Está falando de pilotos que tem que acontecer em 1, 2 sprints. Para quem é do mundo ágil, né, quem gosta muito do modelo ágil, geralmente trabalha com cada sprint a cada 2 semanas. Cada sprint, 2 semanas. Então, se você conseguir definir 2, 3 sprints para você rodar um piloto, isso te traz retorno do quão assertivo você está sendo com aquele modelo trabalhado. Então, nesse caso, o que nós fizemos? Bom, vamos responder uma seguinte hipótese. E aqui, gente, Data Analytics na veia. Então, o primeiro ponto que a gente foi observar é que hipótese tem que ser respondida. Será que existe algum momento ideal? Tem algum best time to call? O melhor momento para ligar para um potencial cliente e fazer a venda para ele de um ponto de fibra? Será que existe um momento certo para aquele cliente que tem fibra, eu oferecer para ele um Oi Expert, que é um serviço que o nosso técnico vai na casa do cliente e ajuda com qualquer tipo de dificuldade técnica que ele tenha, computador, a sua fibra, medir inclusive performance, como que ela está acontecendo da residência? Bom, a gente rodou essa hipótese e descobriu que sim. De acordo com a persona, dentro dos horários que nós testamos, nós tivemos um incremento de vendas no piloto, uma média de 11% a mais comparativamente ao grupo de teste. O que é o grupo de teste? Essa galera toda que vai agora aqui, Ale, trabalhar com Data Analytics pra caramba, vai descobrir que testes, eles são algo que você precisa comparar com outra coisa. Só que tem que ser comparado com algo comparável. Você não compara um teste de 50 indivíduos com 5 indivíduos. Idealmente, você tem que ter uma amostra equilibrada. Então, geralmente, você faz uma comparação onde você tem um grupo de controle, preferencialmente com características similares ao grupo que você vai aplicar um novo modelo. Vai tentar responder uma hipótese. E aqui foi feito isso. Nós tivemos um grupo de controle com as mesmas características. Que características nós escolhemos? Bom, primeiramente, por ser um piloto, vamos pensar em algo que você consiga ter mais controle. O que é controle? É conseguir mensurar mais rápido. Como é que você mensura mais rápido? Reduzindo a sua amostra, reduzindo o seu plano de aplicação. Então, a gente foi aplicar primeiro aonde? Em uma região. Nós escolhemos 3 UFs distintas, cada qual com a sua característica, dificuldade de venda, dificuldade de contato, cultura daquela localização. E existem, gente, diferenças culturais entre a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. E são diferenças culturais porque o nosso país ele tem dimensões continentais. Isso não tem nada a ver com bom ou ruim. Isso tem a ver com uma característica que precisa ser respeitada e observada. Então, nós separamos 3 UFs, criamos um grupo de controle. Olha, estes prospects, nós vamos separar um grupo muito similar
e fazer ligação para esses prospects em horários pré-definidos e esse aqui no modelo que já existe. E nós tivemos, numa primeira rodada, 3 sprintzinhas, ou 2 sprintzinhas, né? Foram 3 semanas, uma sprint e meia, na verdade, uma sprint e meia para poder testar e uma sprint e meia para a gente poder fazer um segundo teste. Nós tivemos 11% no aumento de vendas, sem mexer uma vírgula no processo, sem ter que comprar novo software, sem precisar retreinar pessoas ou aumentar a quantidade de pessoas que entram em contato com os clientes. Não, a gente só colocou mais inteligência dentro de uma operação onde uma hipótese foi levantada. E aí é que mora a parte interessante. Uma hipótese, ela nasceu de uma potencial dor. Porque se percebia que a gente entrava em contato com o cliente, com o potencial cliente, e ele não tinha interesse, não respondia. Você vai entrar em contato no dia seguinte? Não. Senão imagine você aí do outro lado, começa a receber ligação hoje, amanhã, depois. Se você já não queria comprar, é que você não compra nunca mais mesmo. Então você tem que ter um período de descanso para essas pessoas, né? O pessoal brinca que chama a quarentena. Não necessariamente de 40 dias, mas tem um período de quarentena onde você deixa de acionar o gaioto. Acionou o gaioto hoje? Amanhã não. Vamos esperar um tempo, né, para esfriar, deixar voltar a temperatura emocional normal e a gente volta a entrar em contato. Então se perdia muito com isso. E se percebeu em um piloto muito simples, com toda a parte de grupo de controle, que nós temos um potencial. E hoje esse modelo já está rodando no modelo mais digital, já está rodando, que é aquela quando você liga, alô? Aí você fala um alô, entra um vendedor de verdade, não é só o alô eletrônico, né? E outros canais que a gente já vem trabalhando também para poder potencializar nossa conversão em si. E isso tem valor. Nossa, mas isso para vocês era óbvio? Nem de longe era óbvio. E quais foram as bases que a gente utilizou? Olha aqui o nosso Oi ID. O Oi ID é o nome que a gente deu o apelidinho lá para aquela base única. É o ID da Oi. Então, nós usamos aquela base única, que eu comentei com vocês agora, em um use case de imediato. Então, ou seja, eu tenho uma base única que eu não vou me preparar, não vou mais me preocupar se ela é confiável, se ela tem qualidade, se ela é recente, se ela está disponível. Ela já cumpre esses requisitos. Ela já está ali para poder trabalhar. Então, ter essas questões ligadas a dados bem estruturados, que atendem necessidade de negócio, é uma das principais dores em qualquer companhia. Qualquer cientista de dados você teve a oportunidade de trabalhar em algum tipo de case ou em engenheiro de dados, certamente teve esse tipo de requisito, né? Poxa, eu tenho aqui uma situação onde eu vou ter que juntar a base do meu billing, né, do meu sistema de faturamento, com a base dos meus clientes. Puxa, peraí, vamos juntar, são milhões de registros. Qual que é a periodicidade que você quer? Ah, eu quero dos últimos 3 meses. Ah, eu quero dos últimos 6 meses. Cada case pede uma recência específica. Aqui, no caso, a gente buscou toda a nossa base única, juntamos com a base de retorno de chamadas e com os mails de DBM. E sim, tem empresas que têm uma área de DBM, Database Marketing, toda a parte de Database Marketing. E nós temos a nossa. Felizmente, Data Analytics hoje ajuda nesse trabalho de organizar as informações. E até matando a curiosidade, o que Data Analytics, né, a estrutura de Data Analytics faz hoje na Oi? Além de levar toda a cultura data-driven, como foi colocado há pouco, que usem os dados para suas análises orientado ao cliente. Todas as áreas precisam ter suas análises de dados, independente de analytics, né? Então, hoje, a Analytics garante o seguinte: olha, stakeholders, eu tenho todos os dados que vocês precisam, devidamente disponíveis, e vocês não precisam se preocupar sobre a qualidade, porque isso eu já garanto. Então, isso acaba ajudando bastante. Óbvio, a gente tem nossos COIs também, né? Center of Excellence, para poder aplicar modelos estatísticos e também para poder fazer a parte de Information Design. Mas isso é assunto para uma outra oportunidade que a gente tem. Então, todos esses dados foram unidos. Nós identificamos principalmente idade, a região que eu comentei, a UF, o município, o poder aquisitivo, o score Serasa, né, que é como é que você está na questão de... Geralmente a Serasa ela tem um score muito ligado ao seu... o quanto adimplente você está, né, a quantidade de números disponíveis e assim por diante. Então, essas variáveis, elas foram separadas em 3 grupos. Cada grupo desse teve uma base de controle, né, teve um grupo controle e teve o grupo aplicação, para que a gente pudesse mensurar resultados. Então, esse é um terceiro case que se trabalhou muito, análise exploratória,
e responder a uma hipótese de várias formas diferentes. Esse é o segundo ponto. Bom, tem aqui um mais divertido, para não dizer mais animado, né? Esse aqui já é mais para a galera que curte geolocalização. Bom, se a Oi vende fibra e fibra ótica ela está fisicamente localizado no endereço de uma pessoa, ou seja, aqui em frente de casa, tem um ponto da Oi, né? Mas eu posso não ser cliente da Oi, eu poderia ser cliente de outro concorrente. Eu consigo mudar esse ponto da casa do Gaioto para a casa do José? Não. Cada casa tem o seu ponto. Tá bom. E como é que eu faço para chegar nessa quantidade enorme de HPs, que é o nome técnico que a gente tem, né, para o ponto de fibra, que é o Home Passed? Como é que eu faço para entrar em contato com essas pessoas que não têm Oi e tem um HP lá na porta dele? Ah, você entra em contato por telefone. Mas isso é demorado, né? E outra, você precisa que a pessoa esteja disponível e que ela goste de falar ao telefone e que eu entre em contato no melhor horário. E aí vocês verem que interessante. Uma necessidade, que é vender, geralmente tem várias soluções. E agora eu começo a falar de outra solução, que é de vender para alguém sem usar a parte telefônica. Ah, mas você acabou de falar, garoto, que vocês melhoraram melhoraram a questão de televendas, identificando o melhor hora de ligação. Ok, mas tem um público, tem uma gama de pessoas que tem interesse, qualquer que seja o horário. O melhor horário para eles para você ligar é nenhum, por exemplo. Então, como é que eu chego nessas pessoas? A gente usou digital media. E digital media é um tema não tão recente, obviamente, né? O Google ele se tornou muito grande até por ser reconhecido nesse mercado. O próprio Facebook também. Eles são muito bons em advertising. E o que nós pensamos e descobrimos que poderia ser feito? Bom, se eu tenho um HP, que é uma fibra lá na porta da pessoa, esperando ser ativada, e o cliente não tem ainda, como que eu chego nele se não pelo televendas? Ah, manda um vendedor na porta dele. Já imaginaram o quanto isso é caro para uma empresa e o quanto isso é demorado? Mandar uma pessoa física em cada casa? Vamos fazer o seguinte, se esse pessoal que não gosta de atender telefone, e também é muito ruim você mandar alguém na porta da casa dele, até porque, né, geralmente você nem está em casa, geralmente a gente fica desconfiado de alguém bater na nossa porta, tentar vender alguma coisa, vamos então tentar impactá-lo quando ele estiver navegando na internet. Quando ele estiver lá no Google, ou ele estiver no Facebook dele, vamos tentar impactar essa pessoa. Como é que você faz isso? Você compra um serviço de advertising com o Google ou com o Facebook, que são os dois maiores. Tem outras empresas que oferecem o mesmo serviço, mas são os dois maiores hoje no mercado. E nós fizemos, sim, em parceria com o Facebook, que tem esse serviço, e nós fizemos algo diferente, que nunca tinha sido feito. Tanto que tivemos a oportunidade de apresentar este modelo estatístico no Facebook. Virou até um artigo dentro da Oi, como que esse trabalho foi feito. O primeiro ponto foi o seguinte, igual aquele outro caso, vamos primeiro segmentar. Vamos dividir esse case em algo menor que a gente possa controlar. Então, definimos 5 cidades. Nas 5 cidades, a gente falou o seguinte, a gente precisa agora entender quais são as casas, né, quais são as residências verticais, que são prédios, ou horizontais, que são casas, quais são as residências que têm HP, que tem o Home Passage, que tem a fibrazinha lá esperando ser contratada. Ah, legal. Já tem aqui o grupo eu já tenho toda a lista, era uma lista, de Home Passages para essa região, para essas 5 cidades. Ok. Como é que a gente ataca, né? Sendo mais assertivo, olhando a persona mais adequada, olhando aquela base do cadastro único. Bom, a gente ataca olhando a latitude e longitude. Ah, legal, mas essa latitude e longitude ela vai ter quanto de diâmetro? Qual vai ser o raio dela? O raio dela pode ser de, no mínimo, 1 quilômetro, que você garante a anonimização entre os pontos. Ah, então, peraí. Então, aqui na rua ABC, número 123, eu tenho um HP e eu vou pegar todas as outras residências que façam parte de um cluster que tenha o maior número de fibras já disponíveis e com menos clientes. E vou fazer um trabalho de digital marketing nesta região, segmentado nessa região, específico para essa região? Sim, vamos fazer isso então.
Pegamos as 5 cidades, identificamos os clusters que fariam mais sentido com até 2 quilômetros de raio e lançamos as campanhas. Campanhas é como você chama, né, a configuração dentro de um serviço de advertising que você faz. Nesse caso, foi com o Facebook, poderia ter sido com o Google. Fizemos com o Facebook. O resultado, gente, foi simplesmente 250% de crescimento comparativamente ao modelo atual de venda. E neste caso foi fácil de fazer uma comparação, porque nós já tínhamos um modelo atual, nós já tínhamos um modelo tradicional de fazer digital media. E quando nós começamos a aplicar, definindo o que era o cluster, olhando o Centroid, e aí para a galera que conhece KNN, toda a parte de geração de clusters, K-means também, né? Vai entender que dentro do Centroid eu tinha até 2 km de raio, peguei todas as residências, né, todos os HPs, né, todos os pontos Oi que não tinham clientes, soltei ali o meu digital marketing, meu advertising. Não é que teve uma adesão, uma venda. Não foi só clicar no banner. Foi clicar no banner, entrar no meu e-commerce, se cadastrar e concluir a venda. Porque, além de ter o HP disponível, além de ter o pontinho Oi lá, os clientes estavam aptos a fazer uma compra. E eles foram convertidos como clientes novos. Então, este é um case que envolve geolocalização, pensando em Latilong, porque tem que ser Latilongs que tenham qualidade. Isso envolve inteligência digital media, e digital media, digital marketing, é um movimento que só cresce no mercado quando você fala de data analytics. Você não consegue mais fugir desse tipo de momento de mercado, porque você chega mais num grande volume de clientes, melhor, num grande volume de potenciais clientes, porém existe uma coisa chamada custo, que é grande. Então tem que ser feito com inteligência. Inteligência que eu falo é algo que você pensou, montou uma estratégia e executou. Então tem que ser feito com inteligência. E nós tivemos esse resultado que foi fantástico, né? Esses pontos vermelhos, eles exemplificam que são centroids. Esses coloridos, né? Esse ponto vermelho aqui são centroids. Esses coloridos aqui é o nosso cluster. E vocês percebam que tem sempre, visualmente, uma distância muito similar, que é de 2 quilômetros ou mais de raio, tendo o centroide como referência. Então, foi um sucesso, deu muito certo, e a gente, obviamente, está potencializando cada vez mais esse tipo de serviço dentro de casa. O que é bom para a gente, enquanto companhia, é bom para quem está sendo atingido, porque é atingido por algo muito menos invasivo. Né? Você tá vendo ali o banner, ou então aquele advertise, e você se interessou e clicou, e efetivamente está se convertendo como um cliente. E aí, para poder fechar e trazer um resumo de tudo que é possível com uma base única de cliente e trazer mais um termozinho para todo mundo aqui, para que vocês possam realmente aí dar o seu Google e estudar um pouco mais, porque acreditem, o que a gente vai fazer nessa vida é estudar até o fim dos dias, né? Se você quer se manter atualizado, se você quer se manter competitivo, você tem que se preparar. A educação, nunca deixe de lado a educação, e parabéns a todos vocês que estão aqui buscando conhecimento. Martech. Martech, ele vem do termo, né, de Marketing Technology, ou seja, é aplicar marketing super baseado em tecnologia digital. O que é tecnologia digital? É você olhar o cliente de forma diferente. É você olhar o cliente orientado a jornadas. Né? O que é uma jornada? O que é diferente de um projeto para uma jornada? O projeto tem fim. A jornada nunca tem fim. Ela se inicia e ela só se acaba quando você interrompe o vínculo com alguém, né, com o seu cliente. E mesmo como ex-cliente, você ainda pode ter novas jornadas. Então, no fim do dia, uma jornada do cliente, ela estabelece que, independente dos canais de contatos, independente da forma que você ativa esse contato, independente daquilo que você recebe de insumo, redes sociais, contatos pelos canais digitais, às vezes até um comentário que é feito com um colega, a gente registra aqui dentro, isso tudo faz parte da jornada do cliente e permite você trabalhar muito bem na pré-venda, olhando a acurácia de mídia, como eu coloquei, identificação proativa de quem pode ser cliente, personalização, gestão de leads, cross-channel, né, porque cada potencial cliente tem um interesse. A parte da venda, NBA, outro tema que é interessante analisar. Já é um assunto mais antigo, NBA, mas ainda assim tem um potencial monstruoso quando você expande para os seus derivados, NBO, NBI, NBS.
toda a parte de compra guiada, ou seja, você ajudar o cliente a entender o que ele quer, por que ele quer. Então, eu posso estar vendendo aqui minha fibra, posso também já estar vendendo um serviço de streaming junto e posso estar vendendo um WLL, que é um telefone voz sobre IP, né? A eficiência, então, do funil, ou seja, vender rápido, vender bem, tornar o seu cliente satisfeito, e o relacionamento. Cuidar de um cliente, olhando o Martech como um acelerador, um meio, de novo, é um meio. Martech é mais um meio que ajuda a consolidar o uso de dados na aplicação da melhor experiência para o seu cliente no dia a dia, né? Porque o que tem de mais importante numa empresa são as pessoas. E as pessoas estão lá para poder fazer da experiência do cliente algo inesquecível. É difícil? Muito. Quando que você vai chegar no state of the art? Talvez nunca. Mas o fato de você estar evoluindo gradativamente e entender que existem ferramentas e condições ligadas a olhar o dado como principal ativo da companhia vai lhe permitir potencializar o trabalho com o cliente. Então, esse era um pouquinho do que eu queria dividir com vocês. Muito alto nível. Isso tudo está sendo possível, de novo, pela nossa base de cadastro único, pelas nossas ferramentas de jornada do cliente, nossas ferramentas de decisão em tempo real, né, que é o famoso RTD, Real Time Decision. Então, tem soluções de mercado SaaS, Salesforce, próprio Teradata. Existem algumas empresas de mercado que oferecem essas soluções prontas. Microsoft mesmo, tem o Dynamics, que oferece esse tipo de oportunidade para você potencializar a sua relação com o seu cliente usando tecnologias que dão velocidade e, consequentemente, ganham em escala. Então, aí aqui, gente, aí, professor Alessandro, se tiver uma outra oportunidade, eu posso trazer ferramentas, mostrar como é que se usa, mostrar números, como é que a gente está gerando. Mas esse aqui é um pouquinho, uma primeira raspa da primeira camada que eu queria dividir com vocês o que é o dia a dia numa companhia e o quanto a gente tem hoje de opções para potencializar o uso de dados junto ao cliente. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso, como sempre, né? Um espetáculo. O Gaioto, ele é o showman. Adorei, muito legal. Imagina. Quero deixar um beijo especial aqui, Lucas José Gaioto. Um beijo para você, Lucas. Está aqui com a gente, o Lucas Gaioto. Pessoal, perguntas, por favor, perguntas. Fico à disposição. Perguntas. Pessoal, ele é uma celebridade, ele é um Jedi também, é um ninja. Monstro sagrado. Perguntas. Show. Parabéns pelo talento. É extremamente complexo. Vocês imaginem a quantidade de dados que ele tem lá, né? Quantidade de dados que ele tem lá. E fazer a pergunta milhares certa, de milhões, né? Fazer a pergunta certa e buscar as respostas. Adorei. Ele fez todo um planejamento de experimento, pessoal. Olha, eu já tenho 50 anos de idade. Olha, eu vou te falar, poucas pessoas que eu já vi. Você pode matar o compartilhamento, Gaioto? Se você não matar, eles não vão me ver. Eu só aparece você. Claro. Já. Matar, aí eles conseguem me ver e me ouvir. Poucas pessoas que eu já vi fazer uma coisa tão perfeitinha. Um planejamento de experimento. Planejar com bastante, né? Estudar as variáveis, ir a campo, né? Mensurar os resultados e verificar melhoramos, pioramos, né? Qual é o momento certo, aí faz aqueles clusters, cluster de sofá, cluster, enfim, e aí fazer uma política para cada cluster, né? Exatamente. Muito bom, parabéns. Olha só que legal, gostei. Márcia Souza Gaioto, acho que você conhece, hein? Essas entregas e resultados vieram de alguma meta estratégica? Excelente pergunta, Márcia. Nossa, Márcia. Primeiro, parabéns pela pergunta. É muito boa mesmo. E a resposta é sim. Por quê? Lembra que eu comentei que os dados têm que ter uma finalidade, a sua aplicação, que é o cliente no centro? E dentro desse cliente no centro, isso se desdobra em várias e várias metas. E uma das metas era justamente entender melhor o cliente, as personas e o cadastro único. A outra meta era potencializar os canais digitais, onde nasceu essa parte digital media, né? E a outra média era
tornar mais eficientes os canais tradicionais, que era televendas. Então, sim, e tem mais um detalhe aqui, mais uma sopinha de letrinhas para vocês procurarem aí. Estas metas, os resultados foram geridos e medidos a partir de OKRs, Objectives Key Results. É uma técnica não tão recente, nasceu em Israel, e vem sendo aplicada fortemente na indústria brasileira. Eu já venho acompanhando pelo menos os últimos 7 anos, e a gente usa ela para poder explicitar qual que é o nosso objetivo, qual que são os nossos KRs, nossos resultados chaves, e a partir daí mensurar e acompanhar os resultados. Sempre revisando a cada trimestre. Ou seja, não espera o ano todo acabar. Cada trimestre a gente começa a revisar para entender, ou até mesmo mudar a rota daquele plano tático que tem um objetivo estratégico bem definido. Se a gente pergunta, perfeito. Nada é feito por acidente, gente, acreditem. Nenhuma empresa ela cresce por acidente. É verdade. Rômulo Noronha. Para quem está iniciando linguagem R com Power BI, seria um caminho para análise inicial ou Python? Noronha, o que eu vou falar para você que está iniciando? A solução que você se sentir mais confortável é a melhor. Porque ambas são boas, ambas são aplicáveis, mas isso já na página 5, 6. Eu uso Python quando tiver quando tiver uma carga distribuída, né? Processamento distribuído. E o R eu uso quando eu não me pegaria isso. Se você se sentir melhor com R, vai com R. Se sentir melhor com Python, vai com Python. As duas são excelentes e super aplicadas. R é mais específico, né? Ele é linguagem estatística, né? O Python ele já tem de tudo. Eu recomendo, vai com o que você se sentir melhor. TIFF é TIFF, gente, tá vendo? Ele é a riqueza. É isso aí, Rômulo. Segue, quem sabe. Se você tiver que começar, de repente, segue o Python aí, que tem aplicações mais avançadas. Por outro lado, o R já é mais preparado para estatística, né? Já tem muita função estatística que já está pré-pronta. Exatamente. Mas, na verdade, você vai precisar aprender as duas. na verdade. Exatamente. E quando você escolhe agora aquela que mais te agrada, provavelmente você vai ser mais rápido. Exato, é isso aí. Sabrina, professor, com relação à documentação dos dados, vocês possuem o desenho desses dados? Sim, todos. Qualquer estrutura de dados, em tempo de modelagem de dados, entra num catálogo de dados. Então, eu tenho todo o seu traceability, né, ou a sua linhagem, onde nasceu, qual foi o front-end, em que base que ele foi repositado transacional, em que momento ele se tornou um dado analítico, onde ele foi repositado, que tipo de transformação ele passou. Aí nós temos aqui raw data, trusted data e refined data, até o data viz. Então, a gente tem, sim, todo o catálogo e temos o que a gente chama para os clientes internos book de dados, que é onde eles podem até entender e estar utilizando dados já pré-calculados na nossa camada de dados refinados. Então, sim, tem que ter catálogo, tem que ter documentação. É isso aí. E precisa de uma super ferramenta? Não, começa com Excel se você não tiver ferramenta. Não precisa. Tudo pode começar simples. Tudo começa simples. O importante é começar. O que não pode é não começar, né? E se você começa, você testa. Você aprende, você ganha fluência. E o mais importante, você vai começar a ter dúvidas. E isso vai gerar perguntas. E é isso que leva o mundo. Perguntas. Exato. Agora, o Brito, você poderia citar as tecnologias ou provedores onde rodam essas soluções do seu time? Posso. A base única, ela tem a sua master dentro do Hadoop on-premise. Aquele Martech que eu falei para vocês, que a gente chama de Customer 360, né, o cliente 360, ele está na Azure e tem lá também um slave desse cadastro único que participa da decisão em tempo real. Então, eu tenho tecnologia Hadoop, eu tenho tecnologia de nuvem, nesse caso da Microsoft, e também tenho a parte de jornada do cliente da Salesforce, que é o Marketing Cloud, que conversa com a AWS. Olha a mistureba, mas que tudo acaba se falando bonitinho no final do dia. Maravilha.
Agora o Taranto. Gaioto, quais seriam alguns dos principais erros que contribuíram para chegar nisso tudo que mostrou hoje, principalmente nos testes? Legal. Bom, os erros mais comuns quando você fala de um cadastro único, você não ter certeza da origem do dado que você vai buscar. É você inferir que aquela coluna traz aquela informação, por exemplo, da idade do cliente. Aí, quando você vai investigar com um stakeholder ou com system owner, você descobre que não é aquela coluna que estava escrito lá DT nasce. Na verdade, era uma outra coluna que estava ligada a um transacional. Esse é um primeiro erro básico que a gente passou e, obviamente, aprendeu rapidinho, porque você acaba tendo o que no final? Falta de qualidade. Isso é péssimo. O segundo erro que a gente aprendeu também foi: eu só preciso de dados de hora em hora se eles tiverem atualização de hora em hora. Por exemplo, vou emitir um boleto para a professora Alessandra. Eu emito boletos para a professora Alessandra de hora em hora? Não, eu emito uma vez por mês. Então, eu posso ter informações de boletos uma vez ao dia. Então, esses entendimentos, eles vêm com o dia a dia e são lições que a gente acaba multiplicando o conhecimento para o time inteiro. Esses foram alguns erros que a gente foi aprendendo durante o dia a dia. Obrigada, Gaioto. Agora, o Barros, alguma vez os dados não responderam ao que era esperado no modelo? Nossa! Na verdade, é o que mais acontece de início, né? Você sabe que em estatístico ele comemora. Nossa! Acertei o churn, deu super alto. Né? O cara de negócio olha e fala, como assim? Você está feliz com isso? Né? Então, a alegria de estatística é acertar. O grande segredo aqui é, sim, se você não tiver pessoas que entendem muito bem do negócio, a estatística sozinha ela não vai entregar um bom resultado. Então, no começo, quando você inicia um estudo, 100 pessoas no negócio, você pode ter vieses de confirmação. E isso é péssimo. Por mais que faz parte do aprendizado. Então, um dos segredos é trabalhar a 4, 6, 10 mãos. Pessoas que entendem daquele assunto de negócio, engenheiros de dados, cientistas de dados e até mesmo um consultor especialista, se for o caso, naquele tema em si. Essa é a minha recomendação. Então, sim, estudos geralmente podem levar a hipótese que a resultado de hipótese não faz sentido. Os dados, Barros, eles contam o que acontece, nem sempre o que você quer. Me fez lembrar, Barros, me dá um segundinho de uma coisa engraçada que aconteceu. Barros, eu preparei uma aula, era para fazer uma aula de análise de rede social. E era bem no dia do impeachment da Dilma, tá certo? Então veio um cientista político da USP, né? Era o dia do impeachment, que vão falar nas redes sociais naquele momento. Estava tudo planejado, tudo certo, tudo lindo. A hipótese era: o que é que vão falar sobre o impeachment da Dilma hoje? Não estamos falando de política. Era um fato que ia acontecer naquele dia e nós né? O objetivo era estudar. O que aconteceu? O William Bonner estragou tudo. Foi o dia que ele se separou da Fátima Bernardes. Aí só bombou na internet Fátima Bernardes, Bonner, Fátima Bernardes. Peraí, pessoal, presta atenção no modelo. Vocês estão escrevendo o código errado. Vocês não estão capturando a informação. Iam brigando com os alunos, presta atenção. E aí não era. Quer dizer, os dados trouxeram o que estava acontecendo. Não tinha nada a ver com a pergunta, nada a ver com a aula, enfim. E foi bastante engraçado. O que aconteceu é que as meninas começaram aí no site de passagem aérea, ver qual era o próximo voo para chegar no sábado no Rio e andar na Lagoa para ver se tinha a oportunidade de encontrar o Bonner lá para bater um papinho, tá? Então acontece sim, Barros. Toda hora, variáveis, né? Ambientais, variáveis ambientais. É verdade. Sabrina, observando seria saber onde localizar esses dados, porque a empresa não possui. Não entendi bem a pergunta dela. Seria saber onde localizar. Sabrina, não entendi tua pergunta. Eu vou pular para a próxima, tá? Aula top, parabéns, parabéns, obrigada, parabéns. O Brito, com dados tão personalizados, houve impacto no workflow depois do LGPD? Houve, com certeza. Na verdade, o LGPD, eu sempre digo que foi um excelente movimento, né? Muitas empresas ficaram com medo por achar que você aplicar ética nas análises
e ética no acesso à informação seria um problema, quando na verdade não. O primeiro passo que você tem que fazer existe aquilo que é de uso legítimo da companhia, análise de crédito, aquilo que traz saúde para a companhia e para a pessoa, né? Óbvio que você tem que ter pessoas treinadas para trabalhar com as informações. E existe um restante dos usos que é você anonimizar. Como é que você anonimiza? Você agrupa informações. Se você começa a estudar perfil, não é necessário eu ter os dados do gaioto. Por que eu preciso do CPF do gaioto como operação? Ou muito menos do meu nome. Eu posso ter uma identificação que não quer dizer nada para ninguém. Você vai querer dizer alguma coisa quando você conecta essa informação via um join e entrega no sistema. Mas nos estudos, você anonimizar não atrapalha em nada, só ajuda. Tanto que esses clusters todos que foram feitos, eu não sei quem são. Não sei nem que idade eles têm. Na verdade, eu estava mais preocupado em variáveis demográficas e de comportamento de uso do que efetivamente quem é a pessoa. Então, não. Sempre existe um caminho e, particularmente, eu sou super adepto ao LGPD. Super adepto. Tem que existir, a gente tem que respeitar. É uma questão de ética, não é nem de regra. É verdade. Ética. Não vamos negociar ética, né? Exato, Lê. Não se A negocia. gente não negocia ética. Agora aqui, próxima pergunta aqui, olha. Tom Novaes. Show, Gaioto. O quanto o data-driven ganha com essa metodologia? Agilidade, assertividade, 3 pontinhos. O data-driven, ele está muito atrelado à cultura. Então, se você parte dessa premissa, que a cultura é o que movimenta o uso dos dados pelas pessoas, e você começa a mostrar resultado porque os dados estão sendo aplicados, então isso sim acaba difundindo aos poucos a questão do data-driven na companhia, por 2 fatos. As pessoas estão usando e vendo valor, e 2, as pessoas que usaram testemunham sobre isso. E esse testemunho, ele às vezes vale mais do que alguém de analytics virar e falar assim, usa o dado, é importante, tem valor. Alguém que já usou e viu o valor testemunhar sobre isso, aos poucos muda a cultura data-driven ou leva a cultura data-driven à companhia. Perfeito. E a última pergunta, a Sabrina, novamente falando sobre o catálogo de dados. Mas, Gaioto, e se a empresa não tem esse catálogo de dados, Maragatos, mas não temos, hein? O que a gente faz agora? Bom, eu costumo brincar, para aqueles que vão entender a piada, que o mundo só foi criado em 7 dias porque não tinha legado. Né? Se tivesse legado, teria demorado muito mais. Então, Sabrina, talvez você passe por uma situação que muitas empresas passam. Existem sistemas mais antigos e ninguém se preocupou em criar os catálogos de dados a partir dos dicionários de dados. Então, o primeiro passo que eu daria, neste caso, chama as pessoas que conhecem como os dados são organizados, pede para fazer uma engenharia reversa para gerar um dicionário de dados. Quais são as colunas e a sua tipagem. Então, vai estar lá, no CLI, vai estar inteiro. Nome CLI, vai estar um varchar ou um string. A partir daí, entender quem são os system owners. E tem system owners em toda a companhia. Tem o cara que usa o sistema de atendimento, tem o cara que usa o sistema na área de produtos, tem o cara que usa o sistema no marketing. E começa a mapear essas informações e colocar no Excel mesmo. Nome da coluna, tipo da coluna, onde que o sistema que ele aparece, onde eu extraio e onde eu estou utilizando. Esse seu Excel vai começar a crescer em colunas para você entender quando que ele é transformado, por que ele é utilizado, qual indicador que ele compõe. Então, tem que começar com uma análise, uma engenharia reversa dentro da companhia com as pessoas, não tem jeito. E não saber os dados que você tem na companhia é muito comum e é uma judiação. Então, eu investiria um pouquinho de esforço naquilo que é mais básico. E começar por onde? Começa por aquilo que é importante, dados do cliente e tudo que está ao redor dele. Sabe uma mind map, mapa mental? Põe o cliente no meio. Quais são os dados mais importantes? Faturamento, produto, serviço, atendimento, contestação. Né? Aí você tem atendimento. Por que liga no atendimento? Aí liga para pedir algo, para poder reclamar sobre algo, ou para poder pedir ajuda sobre algo. Ah, tá bom. Então é solicitação, dúvida e a reclamação. Ah, legal. Que informações eu tenho? Então, a partir desse seu mapa mental, você começa a priorizar o que você quer trazer. Porque o case que você vai, a hipótese que você vai responder, vai te ajudar a priorizar quais são as principais dimensões, entidades que você precisa entender para começar a trabalhar com os seus dados dentro da companhia.
Excelente, Gaioto. Muito obrigada. E Imagina, eu encerramos agradeço. aqui o nosso primeiro dia nesse festival. Obrigado, que bom. Que bom. Parabéns a todos, mais uma vez Contente obrigado, professora Elisandra. Foi estar fantástico. contigo.